Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. E no programa de hoje, a gente encerra a série de entrevistas que nós estamos fazendo ao longo das últimas semanas com representantes das coligações que representam candidatos que vão concorrer ao governo do estado nesse ano de 2014. O programa de hoje vai ser a vez de a gente receber o presidente estadual do PSDB, Paulo de Jesus, que representa a coligação Garantia de um Futuro Melhor para Goiás e que tem como candidato ao governo do estado, candidato à reeleição, Marconi Perillo. Assim a gente finaliza. Rafael Vasconcelos, essa série de entrevistas. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. E dá para o telespectador ter uma noção, né? Tem que pesquisar na hora de escolher o candidato. Com a finalização dessa série que estamos fazendo, o telespectador vai ter alguns elementos na mão para escolher os melhores candidatos. E a gente fez convite por escrito a todos os representantes de todas as coligações e chapas que concorrem nesse pleito, né, para que viessem ocupar o espaço. Todas foram comunicadas, temos documentos sobre isso, né, que o espaço foi ofertado de maneira igual e o espaço será utilizado também de maneira igual. A gente vai começar ouvindo o representante que hoje aqui está, como ouvimos os anteriores, sobre o momento político atual. E em seguida a gente vai falar sobre propostas de cada representante. Fique ligado, a gente volta já e teremos ainda no programa de hoje análise sobre o momento político com outros convidados que você vai conhecer daqui a pouco. Fique ligado. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, finalizando, repito, a série de entrevistas que a gente ofereceu oportunidade para representantes das coligações e chapas que estão disputando o governo do estado nesse ano de 2014. Hoje vai ser a vez de a gente ouvir o presidente estadual do PSDB, Paulo de Jesus, que é representante da coligação Garantia de um Futuro Melhor para Goiás, junto ao TRE, e faz parte também da coordenação geral da campanha de Marconi Perillo. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Tá bem, a gente sempre faz, antes de começar as entrevistas, um registro sob orientação do advogado eleitoral Diogo Crosara, para deixar bem claro aquilo que a gente pretende ao longo da nossa conversa aqui no programa. Confira. Nosso objetivo sempre foi o de informar a comunidade goiana sobre a política de nosso estado. E visando contribuir com nossa sociedade, queremos que o espaço, igualmente destinado a partidos e candidatos, seja utilizado para que eles apresentem propostas para a melhoria da qualidade de vida de cada um de nossos telespectadores. O espaço concedido se destina à apresentação de propostas e não para ataques ou discussões pessoais. Nosso programa abre espaço para a apresentação de propostas e, nos termos da Lei 9.504/97, que disciplina as normas para as eleições, informa a você que nos assiste que as opiniões de nossos convidados são de responsabilidade dos mesmos, tendo o programa uma linha isenta e que não apoia qualquer candidato ou partido político, tanto que o espaço está aberto para todas as coligações e partidos. Aos convidados pedimos que usem o tempo para exporem apenas seus desejos e projetos para o futuro de Goiás, visto que é isso que todos nós esperamos. Muito bem, feito esse registro, a gente faz um outro registro também para a gente começar a nossa conversa, que é levar até você, telespectador, a formatação da chapa majoritária dessa coligação Garantia de um Futuro Melhor para Goiás. Veja qual é. O candidato do PSDB ao governo do estado é o governador Marconi Perillo, que tenta a sua reeleição, tendo como vice José Ellington,
e como candidato ao Senado, Vilmar Rocha. A coligação é formada ainda por PP, PSD, PTB, PPS, PMN, PTdoB, PR, PV, PEN, PRB, PDT, PTC, PHS, PSL e PROS. Muito bem. Presidente Paulo de Jesus, eu gostaria de fazer com o senhor, como eu fiz com os outros convidados que aqui estiveram, de saber uma avaliação sua, como representante dessa coligação. Momento político para essa eleição. Estamos gravando o programa vai ser exibido no final desse mês de agosto, e eu gostaria de saber, nesse período, já são 45, 50 dias de campanha, a campanha está no rumo, falta o quê? Como é que o senhor está avaliando também a campanha dos seus adversários? Enfim, o resumo do momento político, na sua opinião. Olha, a campanha nesse momento está de acordo com o que nós planejamos. Nós fizemos um planejamento de campanha em que nós fôssemos apresentando as nossas propostas, nossas ideias. Até o momento do período da propaganda política eleitoral no rádio e televisão, né, ela veio dentro do nosso programado e das nossas ações e atitudes, com o governador trabalhando somente nos horários fora de expediente, sábado e domingo, e a nossa coligação preparando. Hoje, após o início do período eleitoral, nós atingimos o que estávamos querendo. A nossa campanha foi finalizada, está finalizada na sua amplitude de material, de organização, de perspectiva política de todos os nossos aliados, que são 16 partidos. Isso para nós está dentro do programado, estamos satisfeitos com isso, embora vamos continuar apresentando as propostas para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Tá, horário político, a campanha do seu candidato está num caminho que vai ser seguido até o fim, ou pode sofrer alterações em função, inclusive, do comportamento dos adversários? Olha, nós fizemos uma programação de fazer somente propostas para que os nossos eleitores possam escolher, né, as nossas ideias, nossas propostas. Sim, estamos fazendo. Nós não vamos agredir adversário, fazer ataques infundados, nós não vamos responder a certos ataques. O que nós vamos fazer é restabelecer a verdade em certos momentos. Claro que isso nós vamos fazer. Responder e deixar claro, porque o momento das eleições é o momento de você escolher o que você vai ter nos próximos 4 anos. E assim estamos fazendo. O senhor espera o que dos adversários a partir de agora, quando se aproxima a reta final da campanha? Olha, a gente já estava esperando o que está acontecendo. São ataques e baixarias na campanha. E isso, na medida que a nossa coligação, possa subir um ponto na pesquisa, nós sabemos que vai aumentar os ataques, e muitas vezes ataques diretos, ataques às pessoas, ataques aos nossos candidatos e às nossas ideias. Eu sei que críticas às nossas propostas, às nossas ideias, ao nosso comportamento, isso é normal, mas ataques que não tenham credibilidade, que não tenham alcance da verdade, esses aí nós vamos responder. E o que vai acontecer da agora para frente, mas nós vamos continuar propositivos para o bem do processo democrático, que são as eleições, e para o bem do Estado de Goiás. Uma das críticas da oposição em relação à segurança pública do Estado, né? A oposição cita, inclusive, que o número de policiais em 98 era maior do que o atual. O que tem de verdade e o que não tem de verdade nessa crítica da oposição? Olha, isso aí é natural que a oposição faça esse tipo de ataques, e faça essas críticas. Isso aí é natural. O que nós temos aqui de verdade é que neste ano, por exemplo, o nosso governo, o governo do PSDB, ele já contratou 3.600 policiais civis e militares, e ainda vai ter mais até o final do ano. Todo o trabalho está sendo feito. Agora, foi bem esclarecido para a sociedade que segurança pública depende não só do Estado, mas depende da União e dos municípios, principalmente a União, que gasta muito pouco com a segurança pública. Tá, ainda nessa área de segurança pública, tem se concentrado as críticas em relação ao número de mortes de mulheres, principalmente nos últimos tempos, aqui em Goiás. Como é que o senhor explica isso? Como é que o senhor responde a isso? Nós achamos, e isso, a ação que foi feita pelo conjunto criado para restabelecer
deu resultado. Tanto é que isso parou. Isso aí foi um momento, né, que aconteceu e que acontece sempre. Aliás, isso acontece há muito tempo. Né? Há muito tempo nós tivemos até o nosso ministro Iris Rezende, quando ministro da Justiça, ele disse que o crime é inevitável. Quer dizer, é um absurdo isso. Você tem que estar atento para esse sentido. O crime, às vezes, é inevitável. E assim ele disse. E isso aconteceu. Isso não tem acontecido no nosso governo, o que aconteceu no governo dele. Por exemplo, os panelaços, né, das mulheres, das famílias de militares que não recebiam, que recebiam atrasado, o baixo salário naquele período. Então, todo momento tem isso. Hoje, a crise da segurança pública é no Brasil inteiro. É no Brasil inteiro e tem que somar forças em todas as unidades da federação, tanto União, como Estado, como município. E isso aí tem sido uma proposta do nosso candidato, né, a presidente da República, de fazer com que se gaste mais a União com a segurança pública. Sim. Uma surpresa para muita gente, presidente, foi a ida de Ronaldo Caiado para a oposição. E ele está liderando as pesquisas ao Senado. Como que o senhor, como presidente do PSDB, como um dos articuladores, vê Ronaldo Caiado nesse processo eleitoral? Isso é muito difícil para ele explicar para os seus seguidores, porque ele sempre foi eleito, né, na nossa coligação. E ele sempre foi eleito e sempre, né, até antes da posse, ele já iniciava um processo, né, de críticas ao nosso governo, inclusive. Ele é uma pessoa que trabalha muito para o seu mandato pessoal, para suas ideias pessoais. E eu não tenho visto. Eu tenho visto, por exemplo, nas propagandas dele, Ronaldo Caiado, e isso ele tem que explicar por que ele foi para lá, que são inimigos históricos, né? Isso aí deu de 1933, quando o DEM já existia naquela época, era DEM, né? E eles eram adversários, né, naquela época do PSD. Então, fica uma posição muito incômoda, né? Por que ele foi para lá? Qual o objetivo? Mas ainda assim ele está liderando as pesquisas. Sim, ele sempre fez um discurso muito fácil, que é o discurso de eleições só. Você não vê as atitudes que possam, né, gerar benefício para a comunidade, né? E nós temos o nosso candidato, por exemplo, Vilmar Rocha, é uma pessoa mais equilibrada, não é de bravata. Então, nós temos que perceber isso quando a pessoa só luta para o seu próprio mandato. Ainda em relação a Caiado, já que o Rafael levantou a questão, eu gostaria de saber o seguinte: o senhor falou que ele é candidato, como é que é a frase, para ser correta, a frase que o senhor utilizou, candidato de si mesmo, como é que é? É um candidato para seus próprios mandatos, tá, e não como para a sociedade. Como é que fica o restante do DEM? Tem integrantes do DEM que estejam apoiando Marconi Perillo ou não? Olha, 90% dos prefeitos e lideranças do DEM apoiam o governador Marconi Perillo na sua reeleição, nessa caminhada que nós estamos fazendo agora. Apoiando como? Apoiando, participando, né, de toda a movimentação. Isso não é desobediência? Isso não pode causar uma punição a eles? Pode, em termos jurídicos, em termos... Poderia fazer, mas isso é uma questão política. Como eles sempre tiveram ao lado do Tempo Novo, todos os seus companheiros, seus seguidores, a maioria absoluta deles continuam, né? Continuam seguindo e coerente com as suas ideias anteriores. Caiado é que mudou de lado. O deputado Hélio de Souza, por exemplo, deputado estadual. O deputado Hélio de Souza é nosso grande representante, grande defensor do governo Marconi Perillo na Assembleia. Ele é uma situação que ele fica diferenciado. Mas eu acredito, eu não tenho acompanhado a sua campanha, que ele está fazendo, né, pedindo voto para o governador Marconi Perillo. Né? Agora, ele é partidário, sempre foi coerente. Ele está numa situação meio delicada, né, nessas eleições. Outros representantes de outros partidos, presidente, quantos são exatamente os prefeitos, por exemplo, do PMDB que anunciaram, declararam apoio a Marconi? E de outros partidos também, qual é o número? Olha, de outros partidos, o PRP tem um prefeito, que é Piracanjuba, está apoiando o governador Marconi Perillo. Do DEM, 90% dos prefeitos estão apoiando o Marconi. Do PMDB, são 18 que estão com Marconi Perillo. E lá no nosso comitê, está junto com a gente, Robledo Rezende,
advogado que é um dos principais assessores de Júnior do Friboi, está lá junto com a gente, no nosso comitê, fazendo o trabalho. Além do ex-secretário de Segurança Pública, Frederico Jaime, que também está lá, faz questão de participar das reuniões, inclusive das reuniões públicas, e diz por que está acompanhando o governador Marconi Perillo. Friboi chegou a conversar com Marconi no sentido de manifestar apoio? Não fez. Mas os seus principais assessores estão conosco, inclusive o ex-deputado Chiquinho da Gráfica, né, está lá junto com Robledo Rezende, participando ativamente da nossa campanha e sempre buscando e trazendo novos companheiros, como aconteceu, né, na quarta-feira passada, um grupo de PMDBista da região ali de Pirenópolis, que teve hipotecando apoio para o governador Marconi Perillo. Historicamente, o governador Marconi Perillo sempre teve uma votação expressiva em Anápolis, mas agora tem Antônio Gomide, que teve mais de 80% na candidatura à reeleição dele, a prefeito daquela cidade. Qual a importância, qual o peso da cidade de Anápolis nessa eleição e que tipo de trabalho os senhores têm feito naquela cidade? Anápolis sempre foi decisivo com as eleições de Marconi Perillo. Eles são como se fossem irmãos siameses. Anápolis sempre deu grande votação para Marconi e Marconi sempre também contribuiu e trabalhou para crescer Anápolis. Basta você ver o tanto de obras e obras, né, de infraestrutura para fazer Anápolis permanecer como comandante da nossa economia. Antônio Gomide tem negado essas obras. O Antônio Gomide, eu já disse que ele é uma pessoa de duas caras. Ele, quando governador, levava as obras, os asfaltos, né, o centro de convenções, reestruturou o DAIA, o centro tecnológico e o aeroporto de carga, ele sempre aplaudia Marconi. Agora ele, depois, virou candidato e ele disse que não era nada disso. Quer dizer, uma pessoa de duas caras. Mas do jeito que eu estava falando, o governador Marconi Perillo é um irmão siamês do povo anapolino, porque Marconi é filho político de um grande estadista que foi governador de Goiás, que é Henrique Santilli e é de Anápolis. Eu acredito que nós vamos também ganhar em Anápolis. Isso por quê? Gomide foi um bom prefeito, claro, mas quem vai disputar? Se tiver segundo turno, ou agora, quem está disputando com o governador Marconi é Iris Rezende, do PMDB. Então, os anapolinos tinham que verificar bem isso, porque, né, pela contribuição, pela retribuição, eles deviam apreciar o seu voto e rever para Marconi Perillo. Tá bem, bem rapidamente, a gente quer falar também sobre propostas, mas incluindo nessa pergunta do Rafael as cidades também emblemáticas de Goiânia, né, e de Aparecida de Goiânia, que é governada pelo PMDB e Goiânia é governada pelo PT. Qual é a tática para vencer as eleições também nessas duas cidades? Como está, na sua avaliação, o desempenho de Marconi nessas duas? Olha, Marconi Perillo, todo mundo sabe que ele é um governante republicano e municipalista. Ele sempre trabalhou para todos os municípios sem ver a cor partidária. Ele sempre fez isso. E também fez com Anápolis e fez com Goiânia. Principalmente agora que Goiânia praticamente está sem prefeito. Porque o senhor Iris Rezende deixou a prefeitura, né? Deixou a prefeitura com algum problema, porque Paulo Garcia assumiu e não está dando conta de tocar a prefeitura, a cidade de Goiânia está ficando feia, está ficando acabada, os serviços não funcionam, os CAIs não funcionam. Então, e Marconi, no que ele pôde fazer, ele fez por Goiânia. Fez o Hugo 2, o sistema de saneamento lá do Nova Esperança e região, os viadutos na saída, a duplicação das rodovias, tudo para ajudar a Goiânia. Então, nós também estamos politicamente trabalhando, mostrando para a população o que o nosso governo está fazendo e fez, da mesma coisa em Aparecida de Goiânia, que Marconi tem feito muito para Aparecida. E isso é retribuído pelos discursos de Marguito Vilela, que é o prefeito. Marguito liberou mesmo os vereadores, inclusive da base dele, para trabalharem por Marconi? Nós temos 17 vereadores da cidade de Aparecida engajada na reeleição de Marconi Perillo. Inclusive da base de Marguito? Sim, porque Marguito tem a maioria lá e a maioria está apoiando Marconi e tem eles no meio. Eles estão apoiando Marconi e são da base de Marguito. Isso é ético? Isso é ético, presidente? Olha, é ético e justo para a população. Porque benefício, prefeito que nega benefício, que não vai atrás de benefício para a sua população, ele não é o prefeito. Justo. Então, a questão política é hoje. A escolha é o seguinte: nós vamos com quem dá conta de governar Goiás e
continuar fazendo Goiás crescer. Presidente, um candidato, quando entra na disputa, naturalmente tem uma visão sobre os problemas do Estado e, diante disso, ele oferece propostas. Marconi Perillo, que já está no final do seu 3º mandato e disputa um 4º mandato, qual é a dificuldade que ele pode ter no sentido de apresentar novas propostas para convencer o eleitor a votar nele na reeleição? Olha, o governador Marconi Perillo ainda mostra que tem muito mais vigor, é o novo nesta campanha eleitoral, inclusive na apresentação de propostas e ideias. Nós temos a nossa coordenação do plano de governo que está rodando o estado de Goiás em todos os municípios e bairros de Goiânia para coletar dados e informações e projetos para o nosso plano de governo. Nós temos as metas gerais e nós vamos continuar avançando. Marconi Perillo iniciou um processo de desenvolvimento e modernização de Goiás em 99, quando ele assumiu. E assim ele está avançando. Só nesse governo agora, ele, por exemplo, a Bolsa Futuro já é uma inovação do que já vinha sendo feito. E isso vai continuar a ser feito. Nós vamos continuar porque nós sabemos que da agora para frente, além das coisas naturais que tem que tocar, e a segurança pública, que é dever de todos, e nós não podemos fugir dele, nós também vamos. Tá, mas o que vamos apresentar mais. O que é que vem de novo nessas propostas? Olha, essas propostas, nós precisamos mais qualificar, né, a mão de obra do trabalhador, porque Goiás avançou muito, é um estado que mais cresce no Brasil, em desenvolvimento. A infraestrutura tem muita coisa para fazer, mas já está pronta para produzir o resultado que está dando agora, das indústrias, os empregos, a geração de renda para a população está alcançando. E isso nós vamos avançar. Quer dizer, nós temos que avançar na questão das escolas. Escola do 2º grau, nós precisamos trazer esses jovens de volta para a escola. E isso tudo vai ser inovado com os programas que está sendo debatido com a sociedade para trazer agora. Principalmente a questão da modernidade. Nós temos aí um grande avanço e todos nós estamos vendo essas propostas sendo apresentadas no TRE, no programa eleitoral. Ok, temos apenas cerca de 2 minutos, Rafael. Apenas em relação à saúde, qual a proposta efetiva para a população nessa área do candidato ao governo? Olha, sobre a questão da saúde, o governo avançou muito. As questões da OS é um avanço e uma coragem de se fazer, uma forma de administrar. E foi feito muito com economia e com excelência para o usuário, para o contribuinte. As redes, a reforma do HDT, a reforma do materno infantil, o próprio Hugo, a construção do Hugo 2, a construção da rede Hugo, né? Em Santa Helena, o Urso, aqui em Trindade, o hospital já avançando. Em Uruaçu está sendo terminado um hospital, no entorno de Brasília. Nós pegamos 2 hospitais da região de Santo Antônio e Águas Lindas, 2 hospitais que estavam, né, patinando na sua construção, por estava a cargo das prefeituras e da União. Nós pegamos a nossa responsabilidade e avançamos. Então, nós vamos preparar essa rede de hospitais de excelência, inclusive melhores, inclusive com as UTI, como o HGG, que ficou fechado durante 8 anos, na época do PMDB, ele agora já funciona e é um hospital comparado ao Einstein de São Paulo. Agora, presidente, quando o senhor fala em OS, né, e se fala até de uma forma meio rápida, como o senhor falou, o senhor acha que o eleitor, o cidadão, o telespectador que está assistindo o senhor nesse momento, entende exatamente o que seja uma OS, entenda como ela atua nesses órgãos, nesses locais de atendimento à saúde, e mais do que isso, as pessoas entendem e sabem diferenciar o que é da competência do governo do Estado, o que é da competência da Prefeitura de Goiânia? Exato. Há uma confusão muito grande sobre essa questão, né, o que é da Prefeitura de Goiânia e o que é e também de sobre competência as do OS. Estado. As pessoas entendem, né, isso? Certo. A competência do Estado são os hospitais. Os hospitais são da competência do Estado, né? Os CAIS, CIAME, esses órgãos são da competência do município. Agora, a OS é uma organização social que todo mundo conhece como funciona o CRER. O CRER é gerido por essa organização social, dá essa excelência, dá agilidade e as pessoas são atendidas de maneira mais efetiva e com rapidez, sem a burocracia do Estado.
Tá bem, estamos chegando ao final do tempo, né, que a gente destinou a cada um dos representantes das coligações e chapas, né, que estão disputando essa candidatura, essa eleição aqui em Goiás nesse ano. Eu quero agradecer aqui a presença do Paulo de Jesus, presidente estadual do PSDB. Obrigado por ter vindo, presidente. Boa noite. Obrigado, Paulo Beres. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos que estiveram conosco até esta hora. Obrigado por ter vindo. A gente vai para um rápido intervalo e em seguida a gente continua falando sobre eleição. Fique ligado. Promed, planos de saúde empresariais e familiares pensados para você. Com o plano Promed Familiar, você tem acesso a uma excelente rede credenciada, pronto-socorro 24 horas e outros serviços criados para atender a sua família. Para garantir o bem-estar da sua equipe, o plano Promed Empresarial oferece serviços de consultas, exames, internações e cirurgias. Promed, porque na vida precisamos de confiança. 3097-3800. Você pode assistir ao programa Paulo Berengues também pela internet. Entre no site www.pauloberengues.com.br e fique bem informado sobre a política em Goiás. O único programa que mostra o que os políticos goianos fazem em Brasília. Veja os programas mais recentes e dê sua opinião. Mande seu e-mail. Entre no site www.pauloberengues.com.br. Programa Paulo Berengues. Jornalismo de verdade. Muito bem, estamos voltando. O nosso programa continua falando sobre política, claro, é um programa que fala sobre política já há 11 anos, né, senhor Rafael Vasconcelos? Já tem 11 anos, hein, Paulo? Eu comecei, estava no primeiro dia do programa. Era menininho quando comecei. Você será sempre um jovem, né, profissional, um jovem jornalista. E isso é bom, né, porque ajuda a gente também a se rejuvenescer, né, com a presença de jovens talentosos como você. Mas a gente vai, neste bloco, abrir espaço para ouvir mais uma vez cientistas políticos para saber a opinião deles em relação a esse momento político nacional e, claro, local, que é o mais próximo de nós. Afinal de contas, é o nosso quintal que acaba nos interessando mais. Eu começo apresentando, mais uma vez ela vindo ao programa, a professora Cida Guimarães Skorupski. Ela que é cientista política da PUC Goiás, professora universitária, diretora-geral do IMADES, que é o Instituto do Meio Ambiente e Desenvolvimento Social. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Obrigado por ter vindo mais uma vez. Também está aqui outro professor, pelo qual também tenho um grande respeito, nos conhecemos há muito tempo, né, e por conta da sua opinião, que sempre foi muito firme, né, desde os tempos do Jornal Popular, quando a gente criou aquela página de opinião, professor Wilson Ferreira da Cunha, cientista político, professor de Ciência Política e Antropologia da PUC Goiás. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Obrigado por ter vindo também. Vamos falar, a gente tem apenas também cerca de 20 e poucos minutos, mas vamos começar cenário nacional? Quem gostaria de começar? Professora? O que é que a senhora destaca cenário nacional? Marina, evidentemente? Eu acho que essa ênfase que está se dando agora, ela precisa de ser vista com muito cuidado, né? Primeiro que a pesquisa alterou significativamente da noite para o dia. Isso já é um ponto que a gente precisa de ter muito cuidado, né? Em que sentido? Nenhum movimento ele altera com tanto, nenhum índice ele altera com tanta ênfase nesse período. E depois é o seguinte, o que eu estou observando é que há uma mudança de eixo, se a gente for olhar a grande imprensa, está simplesmente mudando o foco e está apoiando Marina. E o grande empresariado agora também reverteu esse processo, porque desde o momento que ela falou que o Banco Central vai ter autonomia, o mercado se alvoroçou, né? Isso vai em contraposição com tudo que ela já falou na vida dela. Depois a gente tem que prestar atenção quem é que está cercando. Quem é coordenação de governo, do plano de governo dela? Maria Alice Setúbal, que é herdeira do Banco Itaú. Ou seja, as elites
continuam sendo as mesmas. E nas entrevistas, eu não vejo grandes diferenças, porque nenhum dos candidatos tem apresentado proposta de governo. Mas ainda em relação à Marina, a senhora falou que isso pode ser um perigo. Perigo, o que representa um perigo? Ela falar uma coisa e praticar outra? É isso? Simplesmente vai acontecer isso. E vai haver uma confusão na cabeça da população que ainda está com aquela sensação do emocional, né, em relação à morte do Eduardo Campos, mas isso vai refletir no quê? Vai refletir uma posição que nem o Aécio Neves, que poderia estar priorizando essa questão da uma aliança maior com o mercado, uma abertura total para o mercado, ela está fazendo o que nem o Aécio Neves está falando. Mas a Marina já nasceu com 21 pontos na primeira pesquisa, logo após a morte do Eduardo Campos, com 21 pontos. Mas logo após a morte dele, porque antes ela não tinha esse Mas voto. ela não era candidata antes. Mas ela era vice dele. O problema é que ela não tinha partido próprio. E vejam vocês que ela já criou fissura dentro do PSB. O PSB já está rachado, ele nunca foi unânime na aceitação dela. O Eduardo Campos é porque tinha toda uma ginga e sabia costurar essas alianças. O coordenador de campanha de Eduardo Campos, que acabou saindo da campanha, que é o Carlos Siqueira. Isso. A considerou, inclusive, uma hospedeira. Né? Foi a palavra que ele utilizou. E isso vai trazer consequências. A senhora acredita? O senhor acredita nisso, professor? Olha, eu tenho assim, um pensamento contrário da Skorupski, porque, na verdade, pós-fenômeno Marina, está se procurando no país a desconstrução da imagem da candidata Marina. Quer dizer, ela e a Dilma era a mais conhecida no cenário político. Quer dizer, o Aécio, na verdade, ele estava fazendo campanha para as próximas, 2018, não agora, para se tornar conhecido. O Eduardo Campos O Eduardo Campos, né? O Aécio era desconhecido, ele não tinha 40% de opção para se votar nele. Então, há uma verdadeira imagem de que a Marina vai transformar o Brasil numa floresta. Isso nem os milicianos coreanos, chineses, cubanos são capazes, hoje, pleno globalização do século XXI, comprar uma briga com o empresário, com o agronegócio, quer dizer, que são as pessoas que sustentam qualquer nação, mas qualquer ela começou país. comprando uma briga que depois ela disse que não era com o agronegócio e que seria pessoal com Caiado. Ela apenas diz que o agronegócio, como é dos países desenvolvidos, eles têm que se desenvolver, mas cuidar da sustentabilidade do campo. Quer dizer, até o porco e a vaca tem que ter ambientes de infraestrutura para não denegrir, quer dizer, acabar com... Mas isso é uma imagem negativa. Porque ela está mudando de opinião. Sempre um ensaio e erro. Ela vem aqui hoje, por aqui, não deu certo, ela vai por ali. Olha, ela ao ponto hoje de se aliar com a banqueiros. pedra no sapato, mais da Dilma do que do Aécio. Né? Muito isso importante ver isso aí. Então, essas imagens, essas intrigas, essas frutricas, né, que está ouvindo. Hoje mesmo eu vi na internet, um aluno meu mostrou, quer dizer, um ET junto com a Marina. Quer dizer, comparando que é uma pessoa que de outro planeta, né, como se ela não tivesse compromisso. Ela tem o Eduardo Gianetti, que é um dos melhores pensadores, economista, filósofo, importantíssimo para o Brasil, que é um dos programadores do seu plano de governo, antes dela entrar no PSB. Ela era da rede, ele é um dos base fundamental do programa de governo da Marina. Vamos correr, né? Porque o tempo hoje é menor, mas só para a gente finalizar esse assunto, a senhora acredita num segundo turno? E quem iria para esse segundo turno? Olha, no segundo turno é possível. É possível, e aí eu acho que entre ela e o Aécio vai a Marina. Agora, Marina com Dilma. Aí se repetiria isso aquele é cenário... uma desconfiança, né? Porque a gente não pode nem afirmar com certeza. Claro, ninguém... Porque 40 dias ainda para a eleição, muita água corre debaixo da ponte. Política não é uma coisa que você hoje pode determinar o que vai daqui uma semana. Tá, mas diante do cenário de hoje, professor, o senhor imagina, segundo turno, primeiro, o senhor acha que vai ter segundo turno? E se tiver, para quem passa antes da entrada de Marina como titular,
a presidência, havia ainda uma dúvida que se teria ou não segundo turno. Após a chegada dela, segundo turno está à mostra. E as pesquisas com Dilma e Marina. Aécio ficaria de fora? Aécio fica de fora. E no segundo turno, a imensa, esmagadora maioria dos eleitores de Aécio votam na Marina. Então é essa transferência que dá vitória, porque a pesquisa é a fotografia do momento, ela reconhece a vontade do eleitor agora ela ganha. E 40 dias é muito pouco tempo para você virar a mesa. Mas tanto Marina, que há um Marina não desespero virou das duas candidaturas, principalmente do governo federal. Pois é, e Marina, consequentemente, por conta disso, não virou o alvo preferencial tanto de Dilma quanto de Aécio. Sim. Né? E Aécio, que é tido nesse momento como o coitadinho da turma, de repente não pode surpreender e ir para um segundo turno, quem sabe, por que não, de repente, até com a própria Marina. Assim como e Dilma ficar fora. Assim como Eduardo Campos, né, o Aécio agora que está sendo conhecido pelos eleitores brasileiros, que somos 140 milhões. Mas já havia um compromisso anterior entre o Eduardo e o Aécio. A grande importância, é bom dizer isso aqui, havia, antes da entrada no Senado da Marina, 35 milhões de eleitores indecisos, queriam votar em branco e nulo. São esses votos que a Marina, quer dizer, resgatou. Hoje são 15% que estão ainda indecisos, brancos ou nulos. Então, Aécio quer dizer, que eram eleitores de Marina, mas ainda assim não votavam no Eduardo. É isso. Então, Dilma e Aécio permaneceram nos mesmos índices de intenção de voto. Então, a Marina realmente... A Marina é a grande favorita? Só no sim ou não, para a gente ganhar tempo? É a grande favorita para o segundo turno? Ela tem a maior visibilidade eleitoral agora e pode, no segundo turno, fechar a eleição. Tá bem. Vamos falar de política local? Claro. Os senhores têm assistido o horário político? Tem assistido, professora? O que a senhora está achando? Eu estou achando uma coisa o nível ainda muito precário das campanhas políticas. Não está havendo, como no plano nacional, não está havendo proposta de governo, não vislumbra uma mudança. A questão dos candidatos muito desconhecidos, não os candidatos majoritários, né? Mas, por exemplo, quem são conhecidos? Marconi, Íris, o Vanderlan, muito pouco, por quê? Porque já tinha sido candidato anteriormente. Mas também não tem não disparou nenhum índice mais à frente. O Gomide, que talvez pudesse ser uma alternativa, você não pode desatrelar da situação atual do PT, que está passando por um desgaste muito grande, não só na cidade de Goiânia. Mas Goiânia é uma referência, do ponto de vista do PT, uma referência que foi ruim para o partido. Então, por mais que o Gomide seja um bom governante, eu vou também dizer que o Vanderlan fez um bom governo no senador Canedo. Então, não é esse o problema. Saiu desses aí, que não tem nem Vanderlan nem Gomide, não tem uma expressão estadual total, aí fica restrito a Íris e Marconi, nós não temos outras lideranças. Então, dificulta. E os candidatos a deputado são poucos que têm condições de dizer a que vieram. Eles não têm proposta. Com base nisso, a senhora diria que a renovação na Assembleia vai acontecer em um número menor, maior e para melhor ou não? Não, para melhor eu não acredito, não. Ou ela vai permanecer como está, com algumas reeleições, né? Aí tem algumas pessoas que têm colégio eleitoral garantido, né? Mas a maioria dos novos que entrarem são muito fracos politicamente. Agora tem a situação de Goiânia gostar do PT, né? Pelo menos os números dizem isso, porque Darcy Acors foi prefeito, Pedro Wilson foi prefeito e Paulo Garcia foi prefeito também. Goiânia é uma cidade importante, professor, para o PT, e de que maneira o desgaste de Paulo Garcia pode influenciar? Olha, o PT, historicamente, ele sempre teve em Goiás cerca de 15% de votos. Ele só conseguiu alguma coisa a mais isso unindo ao PMDB. Quer dizer, o PMDB ainda em Goiás e no Brasil inteiro é o partido mais forte que nós temos.
certo? Agora, esse formato da chamada propaganda eleitoral é que está errado, equivocado, porque faz marketing político, né? Propaganda política. Nós temos que discutir propaganda da política, que são ideias, posturas, quer dizer, compromissos, inclusive negociação a respeito das instituições públicas e não negociatas, como vem ocorrendo. Então, esse formato que está errado não são os candidatos, porque deveriam aproveitar para discutir propostas, ideias, né? O que fazer com a instituição, o que fazer com os pagadores de impostos que são os brasileiros. O senhor acha que tem com acontecido o seguinte, Vanderlan Cardoso tem falado muito da cidade dele, do senador Canedo, da gestão dele naquela cidade, e Comide tem falado muito de Anápolis, e estão faltando propostas, é isso que o senhor quer dizer? Não, Goiânia e Anápolis não é Goiás, Goiás é mais do que Goiânia, né? Goiânia é importantíssimo, né? Tanto que você aqui há uma divisão de voto, né? Espalha para todos os candidatos, quer dizer, é difícil você ter uma hegemonia eleitoral em Goiânia, porque aqui nós temos a representação mais ou menos pequena de todo o estado, certo? Então, aqui, ganhar voto em Goiânia é um pouco mais difícil. Também é uma cidade que tem uma certa consciência política melhor do que o interior do estado. Então, isso uma cidade é mais, tem mais autonomia, problemático, né? Em relação à dependência do governo estadual. Anápolis e senador Canedo, então, não são vitrines? São vitrines para a administração municipal, não a nível de cargo de estadual. Ganhar eleitorado estadual. Não dá para você ampliar. A gente poderia dizer que o Gomides em Anápolis é o Eduardo Campos de Goiás. Quer dizer, eu não acredito que ele tem em seu íntimo que iria ganhar essa primeira vez que ele candidata num cargo majoritário a nível de Estado. Até né? que para sair como candidato ele teve que brigar dentro do próprio partido. Preparando o terreno para o futuro. Abrir mão da prefeitura também. Inclusive com Paulo Garcia, né? Ele teve embates com Paulo Porque Garcia. você estava dizendo que Goiânia gosta do PT. Goiânia é uma cidade que, assim como o Wilson está colocando, é uma cidade que tem um nível maior de politização e uma cidade que, tradicionalmente, ela foi oposição. Apesar da sua história, né, de ter sido uma cidade tutelada desde a sua criação, mas ela é uma cidade que tem uma certa politização. Então, o problema é que oposição aqui tem escutas, né? Você tem um público favorável. Agora, o problema é que Pedro Wilson, o Darcy, você tem que analisar dentro da conjuntura em que eles foram eleitos. Agora, o Paulo Garcia, ele foi eleito porque não tinha alternativa, porque ele herdou o governo do Iris Rezende. Ele sozinho não chegava lá, não. E aí... Tem o carimbo do Iris. Ele teve que ter, ele foi vice, depois ganhou a prefeitura de mão beijada. O Iris, inclusive a campanha, todo mundo deve se lembrar, que Iris participou ativamente da campanha dizendo, né, entregue a saúde na mão do Paulo, entregue o transporte na mão do Paulo, quer dizer, ele foi o grande avalista dessa candidatura, é isso? E se não fosse isso, o Paulo por si ganharia. só não ia. Lembrando que Paulo Garcia, por exemplo, disputou em 2000 para vereador e não ganhou. Em 2002 ele foi eleito para deputado estadual, mas não conseguiu se reeleger em 2006. Verdade. Quer dizer, então, ele não é exatamente o que se pode dizer de um político que tem tradição, tem lastro, né, dentro da política. E na época que ele foi vice, Paulo, o PT tinha que indicar um nome, houve um racha muito grande no PT. Pois é. E ele foi o voto decisivo, né? Então, Paulo Garcia foi o voto decisivo para que o PT se alinhasse ao PMDB. E aliasse e aí também é uma reprodução do nacional, né? Sim, da situação sim, nacional. Então a gente não pode tirar o que acontece no país, tentar dizer que Goiás é uma ilha isolada do país. O que é que tem de reflexo de lá fora que pode mudar o cenário aqui dentro? Marina pode mudar esse cenário? Quem é que pode mudar esse cenário? Aqui em Goiás, não. Mudar o cenário de Goiás eleitoralmente, não. Nós já temos quase que a eleição definida, né, aqui em Goiás. Não há outro nome. O que é definida para o senhor? Enfrentamento ao atual governador.
O que é definida para o senhor? Definida, as pesquisas estão mostrando, né, que Marconi tem preferência do eleitorado de Goiás inteiro. Quer dizer, ele tem a máquina do Estado, administra, né, e tem o apoio da população. Então, será que seria o Íris Rezende, esse opositor, né, com gabarito para mudar os rumos políticos de Goiás? Não é. Porque, então, aí vem o lado nacional. O PMDB é um partido colaboracionista de quem está no poder a nível federal desde o início. Quer dizer, isso não traz identidade ao partido, né? Isso descaracteriza o PMDB como partido, que não toma posição, tem um projeto de poder igual ao PT. Quer dizer, isso diminui a chance do Íris Rezende. Ele poderia ser um grande líder se tivesse independência política, desligado do PMDB nacional, tivesse uma posição firme em Goiás, discutisse, né, os novos rumos para Goiás. O PMDB na oposição tem cara de situação? É isso. É uma pergunta. Boa. Tem cara de situação mesmo estando na Sim, oposição? ele sempre apoiou. Eu acho que tem cara de submissão. Submissão, subserviência, vassalagem. E apoia quem ganha o poder, como os nanicos, como a maioria dos partidos políticos do Brasil. E há quem diga, inclusive, que se Marina Silva ganhar a eleição, o PMDB vai estar junto, né? Claro, provavelmente. Claro, ela inclusive disse para a televisão, vou governar com todos os partidos, porque segundo ela tem gente boa em qualquer lugar, em qualquer partido. Tem gente bom caráter, nós estamos com o sistema partidário precisando dar uma sacudida muito forte. Professor, o senhor fala sobre o cenário, né? E isso que fique claro, né? São opiniões pessoais, opinião do senhor, opinião da professora. Né? Opinião dos senhores em relação a essa definição que o senhor apontou, que o senhor enxerga dentro da política aqui em Goiás nessa eleição. E eu fiz a mesma pergunta em relação à política nacional. Primeiro turno ou segundo turno? Aí eu faço a mesma pergunta em relação à política local. Primeiro ou segundo, professora e professor? Por mim, é primeiro. Eu acho que o Marconi, primeiro turno, se der um segundo turno, vai ser surpresa. Vai ser surpresa, embora nos corredores, né, a Rádio Boato, a gente escuta que o Íris cresceu um pouco no interior. Mas a gente não tem isso do ponto de vista da pesquisa mais oficial, mais divulgada, mais confiável. Tem isso... Sistematizado. Não tem. Então, o que eu acho, se tiver um segundo turno, vai Marconi. E se não brincar, não vai nem para segundo turno. A sua opinião, professor? Reforça a ideia da Scorupis, que realmente isso aqui mesmo, nesse programa, a gente disse meses atrás, que não haveria segundo turno. Vai ser uma surpresa para a população se tiver segundo turno. E, claro, no segundo turno não tem oponente. Então, praticamente vai ser uma repetição. Né? Mas, para encerrar, a gente tem um minuto e pouco só para finalizar o raciocínio, ainda com base no que tem aparecido no horário eleitoral, essa postura mais incisiva dos adversários, isso muda a eleição de alguma forma, não? O marketing político via TV não muda. Principalmente tá muito fraco, as oposições em Goiás não têm ideia o que fazer com Goiás. Eu amo Goiás. Quer dizer, é uma malandragem política, porque você ama pessoas, né? Goiás é um território. Quer dizer, claro que cai bem, né, tem uma ressonância no senso comum, mas isso não é projeto político. A gente precisa de pessoas que têm ideias concretas, né, inovadoras, que transformam o Estado. Quer dizer, aí não tem concorrente para o atual governador nesse sentido. Tá bem, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer aqui, começo agradecendo a presença do professor Wilson Ferreira da Cunha, que é cientista político, professor de Ciência Política e Antropologia da PUC Goiás. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado a todos. Até mais. Obrigado também à professora Cida Guimarães Skorupski, que é cientista política da PUC Goiás, professora universitária e diretora-geral do IMADES, que é o Instituto do Meio Ambiente e Desenvolvimento Social. Foi um prazer recebê-la também mais uma vez. Obrigado por ter vindo. Para mim também é um grande prazer sempre estar aqui. O debate é muito importante, principalmente nessa conjuntura. Sempre faz a gente crescer.
É verdade. Eu tenho certeza, né, que com as visões que os senhores têm, os senhores, no mínimo, provocaram, né, uma reflexão por parte do cidadão, do telespectador, do eleitor que esteja assistindo o programa, né, para concordar ou discordar, mas eu tenho certeza que provocou a boa reflexão, a necessária reflexão, né, que deve existir dentro de um sistema democrático. Obrigado mais uma vez. Obrigado também, Rafael. Boa noite para você. Obrigado, Paulo. Boa noite a você. Boa noite a todos. Obrigado a você pela companhia. Uma boa noite. A gente volta semana que vem. Até lá. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.